Salve! Seja bem-vindo, essa é a RCTV e esse é o Conclusões Racionais de número 37. O programa de hoje tem o título Encontro com Deus. Ainda é a continuação desse fascículo magnífico, o sexto fascículo da réplica. E para falar com um assunto mais comum, a cultura racional, ela vem desde o seu princípio falando sobre a questão de prática e teoria. E para falar do número 37, eu gostaria de falar que a mensagem inicial do racional superior, lá na Tenda Espírita, em 1935, começando o universo em desencanto, ainda como obras-primas Francisco de Assis, ainda apresentado como médium porta-voz, ainda com a estrutura do Espiritismo, a narrativa totalmente voltada para a comprovação e a consolidação do retorno do Consolador. O Consolador começa trazendo em sua mensagem rica, poética, profunda, o grande questionamento dos conhecimentos que são férteis, que são belos, mas indrutivos. Ele traz o questionamento de início, dizendo que a teoria é boa, mas a prática é melhor. Na gravação de ontem do Obras-Primas Francisco de Assis, a mensagem de ontem dele, em 1935, falava sobre o grande golpe que ele estaria sofrendo, o Yeshua, Jesus. A narrativa vem de Judas, com o plano de esperar, matar o Pai e tomar tudo o que é dele. Nas minhas reflexões de ontem sobre o Obras-Primas, primeiro livro, capítulo que vai ao ar junto com esse programa, ele fala sobre uma estratégia, um plano de destruir tudo aquilo que vem de Deus. E eu vejo uma certa semelhança, pois em 1935, no início do conhecimento, conhecido como Obras-Primas, também veio um grande golpe tentando destruir os livros Obras-Primas. E esses livros resgatados hoje fazem parte de cópias de textos dos originais. Se isto não tivesse acontecido, este livro seria destruído. Pouco tempo depois, em 6/6/45, o racional superior recomeça o seu trabalho, já em uma nova linguagem, ainda assim com alguns fragmentos de poesia, mas já não tão complexa. Qual era o motivo de entrar com uma linguagem tão profunda, tão bela, tão complexa? Era justificar a presença do Consolador.
o mesmo argumento usado para o profeta Muhammad, o fundador do islamismo. Ao provar que era incompatível a inteligência, a capacidade intelectual do mensageiro, do profeta, do portador da verdade e a mensagem. O livro Obras-Primas Francisco de Assis, de profunda complexidade, riqueza e beleza, define não só o ser humano com exatidão, como tudo aquilo que existe ao nosso redor. Mas era necessário encerrar uma história, encerrar um ciclo e colocar os pingos nos is em cada mentira. Hoje, provado e comprovado nas criações das seitas, do judaísmo que levou ao cristianismo e do fundamento do primeiro ano do cristianismo até o ano 150, as 10 seitas criadas para distorcer o conteúdo do cristianismo, que já no conceito de seita do judaísmo se converte em mais 10 seitas. Essas 10 seitas serão revisadas junto com outras seitas 300 anos depois. Ora veja, só no Concílio de Nicéia que são revisados todos os argumentos e descartados 12 argumentos principais, deixando apenas 2 que conviveram com Yeshua e 2 que não conviveram com Yeshua. A construção dessa história e não história era para apagar, esconder, controlar. O programa de hoje, no caso, gravado ontem, aborda o início da religião e o início do fundamento da Bíblia, onde nessa Bíblia moderna estaria sido corrigida, controlada para que pudesse manter a estrutura do império. A estrutura do Império de Constantino. O fundamento e as palavras, quando bem estudadas, se torna claro o fundamento do Espiritismo, classificando como espírito o ser humano, classificando a mensagem e o mensageiro em seu grau devido de importância, falando da presença de Yeshua HaMashiach e dos 10 seres que vieram antes. Nessas idas e vindas de seres superiores, nessas tentativas de interromper o processo da vontade. Com a redução dos anos de vida ficou mais fácil. Já não se aprende tanto o poder da energia magnética. Portanto, mesmo que se desvie do caminho certo, volta à estaca zero, zerando o seu cronômetro. E em cada vida uma vontade desenfreada, um desejo desenfreado de vencer pela matéria, pela conquista, pelos bens materiais, pela vaidade, pela ambição, pela ganância, fundamento e pilar principal da criação de um alfabeto artificial, que tinha e tem como meta desviar, distrair, lapidar. O texto traz uma reflexão profunda
E por isso parte de uma reflexão no Conclusões Racionais de número 37, que começa falando do Obras-Primas, primeiro volume, ao invés de falar do 6º fascículo da réplica. Por quê? Porque lá ele explica o início da seita, da distorção de conteúdo e da intenção, da força sombria que queria apagar todos os rastros que poderiam deter o avanço do magnetismo. Porém, não foi imposto, era para ser absorvido. Sobre os 3 pilares principais, plantando a semente nos corações em 3 níveis. Aqueles que plantam em terras rasas, aqueles que plantam em terras áridas e aquele que planta em terras profundas. E no pilar do conhecimento verdadeiro ele traz a oportunidade de iniciar uma nova jornada, um novo caminho. E essa força sombria, escura, inicialmente, imediatamente após a saída do profeta, começa a limpar, remover e apagar. Seria essa uma nova tentativa. Uma nova tentativa de Akhenaton, apagando os registros porque disse que Deus é um só, levando o povo para um caminho diferente do que jamais fez. Ora, isso é novidade ao ser humano. É alguma novidade que a vontade, o livre-arbítrio desenfreado, como um caminhão sem freio que desce uma ladeira, sem pena do que está na frente. Imparável, impossível deter o avanço desenfreado da vontade do ser humano. Embriagado e confundindo a verdade com a mentira, o racional superior define a loucura que tu cometes. As palavras não foram aprendidas em 2000 anos, e ele menciona: quiseram matar o pai para ficar com tudo dele. E a minha reflexão não é só em 1935, e tampouco em 1945, quando nasce a cultura racional, em 6/6/1945. Ao menos esse é o registro que temos, registro histórico. O primeiro registro em 1939, o segundo registro em 1945. Então, em 1945, uma nova jornada. E em menos de 20 anos, uma outra tentativa de destruir. É necessário uma saída de número 2. E nessa fuga, indo para a colina racional, começar a parte 3. E não parou por aí. Tentativas de desiludir, dissimular, conspirar, roubar, destruir, corromper e matar o mensageiro de Deus, impedindo o encontro com Deus, impedindo que as obras de Deus fossem publicadas. Tentativas de comidas envenenadas, bebidas envenenadas, tentativas de homicídio, invadindo e atirando a um ser que nada fez a não ser amar e perdoar. O ser humano é um caminhão sem freio, descendo em uma ladeira, sem pena do que tem à frente.
que os milhares de cegos não percebiam o grande golpe. O grande golpe era destruir, corromper, como sempre foi feito com Yeshua HaMashiach, como foi feito com os livros de Francisco de Assis. Ora vejam, as obras de Francisco não serviu para nada a não ser piada e chacota, na mão de quem construiu o Império de Ouro. E o Obras Primas traz nesse programa de hoje exatamente o cenário que existiu há 2000 anos atrás e que não é diferente do que será anos depois da mensagem ser apresentada. Um grande golpe estava sendo preparado para que o Obras Primas fosse destruído. Ora veja, ensinar o caminho de Deus, corrigir as traduções que hoje já está mais do que claro. As dezenas e centenas de provas, de documentos, de papéis que foram banidos, proibidos, destruídos, queimados nos últimos 2000 anos para deter a verdade. A verdade que ele disse: se eu não me for, o Consolador não virá. E não estou parafraseando, mas apenas lembrando do argumento principal. Quando ele vier, vos fará lembrar de mim e de tudo aquilo que eu vos falei. E ele inicia como Consolador, com as mesmas provas e méritos do profeta Muhammad, um homem simples, de origem simples, de formação simples, que seria absurdamente incompatível com a beleza, a complexidade e a poesia do Obras Primas Francisco de Assis. E falar de Jesus amado, dizendo este é o outro. Existe o Jesus criado, existe o Jesus, a energia que rege este reinado. E existe Jesus amado, o verdadeiro Yeshua. O caminho que foi tão criticado por muitos leitores, que mesmo lendo não leem, vendo não veem e ouvindo não ouvem. Os mesmos leitores, seguidores, como cordeiros que seguem o seu pastor, verdadeiros vagalumes, girando, circulando ao redor da luz, sem compreender a verdade que estava ali, a 5 dedos, a 1 palmo de distância do seu nariz, falando com o Consolador, beijando as mãos e abraçando o Consolador, se ajoelhando aos pés do Consolador, sem perceber que jamais pôde frear o caminhão desenfreado, sem destino, sem guia, sem direção e sem freio, a vontade, o livre-arbítrio. Pilar esse construído por todos nós, pilar principal que edificou e construiu a usina nuclear de energia das pirâmides de Quéops. As pirâmides é apenas um fragmento do resto do alfabeto artificial destruído para impedir o progresso do poder magnético. Poder esse usado por poucos. Alguns chamam de lei da atração, outros chamam de pensamento positivo, outros chamam de quimbanda, outros chamam de magia negra. Uns trazem dinheiro, outros amores, outros negócios. E deram de fato a César o que é de César e a Deus o que é de Deus.
De Deus não queriam nada. Não protegeram, não lutaram, não defenderam. Assim como hoje os cristãos dizem que seguem Yeshua. Dizem que seguem, sonham que seguem, amam, se importam, se dedicam, mas não seguem, porque nem isso começam a entender. Que não está no dinheiro, nem na prepotência, nem na arrogância, nem na vaidade. A conexão com o Consolador, com o verdadeiro Deus, mas a simplicidade. Então ele aborda no Obras Primas que o caminho da vaidade, o caminho da cobiça, da ambição, da ganância é o desvio do caminho certo. E esses que seguiam o Consolador também não puderam impedir os ataques constantes. A sua reputação, a sua imagem, a sua resistência física. Os anos de fato foram injustos. O Consolador merecia ser recebido como muitos estariam recebendo o rei Davi, como muitos receberiam o Yeshua, mas o Consolador, despercebido da multidão, em frente a televisões, a câmeras, a jornais, se recusa a dizer que é o novo Messias. Este homem jamais assinou em primeira pessoa dizendo: esse livro não é meu, esse livro é deles. Nada aqui é nosso. O nosso mundo de origem é a única coisa que verdadeiramente é nossa. Mas a mensagem do Obras Primas trazia a clareza do golpe de Judas para matar o pai e tomar tudo aquilo que era dele. Em 1985, muitos sabiam dessas tentativas de golpe. Golpes aqui, golpes ali, mas não notaram. Não notaram a presença de Judas, o ser, planejando tomar, como diz a mensagem, tudo o que é do Pai. A análise é uma análise histórica baseado na destruição do Obras Primas. E ele não tentou manter o Obras Primas, ele diretamente reiniciou com a construção dos Amarelos. E não tentou parar por ali, inicialmente fazendo a obra e depois se afastando, fazendo a réplica e escapando de golpes e golpes e golpes. A história é clara. A história de Manuel Jacinto Coelho, que a grande maioria desconhece. Os momentos duros e injustos a um ser tão elevado que não merecia e não merece, nem na lembrança, o desrespeito, a falta de amor e atenção a este ser que tivemos a oportunidade de conhecer. Então não resta outro caminho. Como dizia meu velho pai, já lembrando as palavras do grande filósofo: quer mudar o mundo, comece por si mesmo. Eu buscava por um Buda, dizia meu pai, o iluminado, alguém que fosse digno da energia racional. Eu buscava os canais de evolução mais altos, as vibrações mais finas, e tudo que eu olhava parecia rude, parecia atrasado, parecia pesado. Olhando para ele eu via leveza, olhando ao redor eu via pobreza. Isso era estranho porque a mensagem do Yeshua HaMashiach, que me gera uma certa dúvida, um certo questionamento, um dos momentos mais belos do Yeshua,
uma das palavras mais belas e verdadeiras que eu aqui iniciei, falando sobre o plantio da semente da verdade de Deus no teu peito. E ao falar do plantio, da lei da semeadura, com a bela poesia rica, profunda, verdadeira e complexa, ele é questionado: por que, mestre, falas desta forma com eles? Como quem diz, eles não vão entender. E ele diz: porque a eles não foi dado o direito de conhecer as coisas de Deus, mas a vocês sim. Então, refletimos no retorno do Consolador sobre o mesmo conceito do profeta Muhammad como um homem simples, trazendo uma linguagem muito mais complexa do que a lei da semeadura. Então pergunta o tolo: mas mestre, por que falas em 3 idiomas? Por que tens tanta linguagem complexa e profunda que mal sabemos onde encontrar? Que nem o dicionário mais antigo brasileiro eu consigo entender o que tu falas. Porque a ti não foi dado o direito de conhecer as coisas de Deus. Por isso, no capítulo de hoje, do Obras Primas Francisco de Assis, ele diz: ora vejam, se eu tenho um segredo e você toma o meu segredo, e eu tenho a chave desse segredo, como é que tu poderás entender? De fato, não entendemos. O grau de elevação espiritual é incompatível com quem traz em si a ambição, a ganância, a vaidade, o ódio, a discórdia dos falsos cordeiros sujos, imundos, que o seu branco e lameado de festas da carne buscam dizer que são racionais. Dizem esse: mas mestre, eu não curei por você? Eu não preguei a tua palavra? E ele diz: afasta-te de mim. Eu jamais te conheci. Estranho. O racional superior também. Ele diz: se está contra esse ou contra aquele, contra isso ou contra aquilo, está contra mim. E se estás contra mim, como eu posso te salvar? Ora vejam, o caminhão desenfreado, desgovernado, desorientado, descendo a ladeira com a sua vaidade e com a sua arrogância e prepotência, diz: eu sou o estudante de cultura racional, por isso eu separei o meu grupo dos melhores, porque o meu grupo está certo. Ora vejam, o raciocínio une e o pensamento divide. Então escolhestes pensar, pensando que é cordeiro, pensando que é o escolhido. A você, verdadeiro escolhido, semente das estrelas, a você que ouve essa mensagem, ergue-te, constrói a tua morada dentro da casa do verdadeiro Deus. Constrói em você, no teu raciocínio, na morada verdadeira do racional superior. Acredita que a palavra dele precisa penetrar nesse teu peito para que não morra em terra rasa, para que não morra em terra árida, mas que penetre profundamente dentro do teu coração. E quando essa raiz tomar força, crescerá de tal modo que vai crescendo o seu tronco e guiando no teu peito até atingir a tua glândula pineal. E ao acender a árvore da vida, esses galhos, essas flores, essas folhas e esses frutos hão de reinar
na tua boca, nos teus olhos, nas tuas ações. Por isso, a mensagem em 1935 era: a teoria é boa, mas a prática é melhor. A teoria em vão sucumbe baseado em elementos não comprovados. O encontro com Deus de hoje convida um pouco mais para a reflexão do poeta que disse sabiamente: é fundamental diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, de tal forma que, num dado momento, a tua fala seja a tua prática. Parafraseando Paulo Freire. Ora vejam, quer mudar o mundo, dizia meu velho pai? Comece com você mesmo. Você busca um Buda aqui dentro. Saudoso e sábio pai. Eu buscava um Buda, um iluminado, que quanto mais buscava, quanto mais tentava entender que a teoria é boa, mas a prática é melhor, eu comecei a me encontrar com a teoria dos 1000 livros. Essa semana um grande amigo me perguntou a frase do momento: você leu os 1000 livros? E eu disse e digo mais uma vez que esse argumento já me foi provado e comprovado nos últimos 40 anos, que jamais conheci alguém que fosse digno de dizer: eu estudei cada mensagem, cada frase, cada vírgula e cada ponto do Consolador. E chegou a esse ponto que eu diminuí, e hoje a minha fala é a minha prática. Então esse iluminado, esse Siddhartha Gautama, do meio racional jamais existiu. Porque os que diziam que eram de paz e amor, na verdade agiam com guerra uns com os outros. E vejam bem, não os 8 bilhões de irmãos cordeiros desse mundo obscuro, mas os que defendem a mesma causa, e não causas opostas. E se são incompatíveis, de entenderem aqueles que seguem a mesma coisa que você segue, então este é o cego dos mais cegos, que mesmo vendo não veem, que mesmo ouvindo não ouvem. E são esses e essas os tais ditos racionais. Ora vejam, racionais. Parafraseando mais uma vez o profeta e poeta, porque isso é profetizar. É fundamental diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, de tal forma, num dado momento, a tua fala seja a tua prática. E não foi essa a mensagem do Consolador? A teoria e a prática. A teoria é boa, mas a prática é melhor. A teoria em vão sucumbe baseado em elementos não comprovados. Ora vejam, se não é o racional superior quem nos ensina que precisamos de prática, por que corres, se não aprendestes nem o básico do básico? Porque eu preciso ler rápido, porque lendo eu me salvo, sim, mas não nessa. Não nessa, nem na próxima, porque a tua pressa não te levou à perfeição. Essa fome de conhecimento sem saber, sem conhecer, sem falar, sem definir, não trouxe você nem de perto do Consolador. Pois é preciso ser aquilo que você prega. Então, se você prega a paz, tem de estar em paz com tudo e com todos. Missão terrível
difícil, para que possamos compreender que o meu inimigo, na verdade, é meu irmão. E amá-lo se torna mais cruel e mais terrível, porque amando que se é amado, é perdoando que se é perdoado, que é sendo racional que se vive para a vida eterna. Então a tua palavra, a tua teoria, ó mariposa das luzes foscas, é paz, amor e concórdia pelo desenvolvimento do teu raciocínio. Então, mariposa, percebe a tua luz e a luz que te cerca, porque o amor é o segundo desafio de Siddhartha Gautama, o tal Buda que eu busquei. O desafio frustrante e às vezes revoltante da minha juventude, lidando com bestas feras, com respostas rígidas, rudes, sentimentos vazios, corações duros como pedra. Então eu me lembro de novo de Yeshua HaMashiach. Esses são os de terra árida. Plantou-se a semente do racional superior em seus corações, mas sem água. Seca, morre. Qualquer ave leva. Veja bem a colocação do Yeshua. Plantando profundamente, você resistirá aos ventos mais intensos. Então você, semente das estrelas, você, escolhido, sabe que Deus escolheu você para esse encontro pessoal, sem intermediário, sem guru, sem mestre, sem pastor, sem profeta, sem segundos ou terceiros, porque não há segundo e não há terceiros. Ora, vejam, as mariposas afirmam que tem um segundo, tem um terceiro. Mariposa, acorda para o conhecimento e faz esse encontro pessoal, intransferível. Esse encontro que é só você e ele. Abre esse teu peito, rega um pouco com água e deixa essa planta criar raízes em você. Traz as palavras do racional superior, escreve uma camiseta. A teoria é boa, mas a prática é melhor. Observa nesse encontro com Deus como é que você é. Será que eu estou pronto, grande professor, para o momento da tua prova? Será que esta é a razão do teu silêncio, professor? Está me observando por dentro e por fora, não é? Ó Deus, verdadeiro Deus, grandioso Deus, racional superior, a Ti, raciocínio superior a todos os raciocínios, a Ti, energia superior a todas as energias, eu me ajoelho e me entrego, para que seja eu o Teu aluno. Doma minha vontade desenfreada e finalmente freia o meu caminhão. Para as minhas ações, impede os meus passos. Liberta-me do peso das correntes magnéticas que me tiram a atenção a todo instante. Permita-me, Deus, verdadeiro e único Deus, que eu possa caminhar na Tua estrada, que eu tenha o privilégio de caminhar ao Teu lado, pegar nas Tuas mãos e poder beijá-las novamente. Porque eu aqui falo no dia de hoje, no dia que eu vim ao mundo pedir perdão. Perdão por mim e perdão por todos aqueles que caminham na jornada que eu caminho, dos amores que eu tive e que eu vivi, dos amigos,
dos inimigos, dos abraços que dei, dos apertos de mão que levantei, das pessoas que defendi e das palavras que me foram proferidas e que foram sentidas. A Ti, Consolador, eu peço perdão. Estava mesmo em tempos diferentes. Nada mudou, continuo infante. Na Tua frente eu era uma criança. Mas ontem e hoje a Tua imagem se fez mais forte. Naquele dia, Consolador, estava eu, você e a minha irmã Raimunda. Hoje falei com ela. Linda irmã Raimunda. Memória inesquecível que o Senhor me deu. O Senhor me fitava profundamente e eu fugia do Teu olhar. As pessoas saíram ao meu redor e eu fiquei sozinho, podendo perguntar ao verdadeiro Deus as perguntas mais profundas. E como eu tenho perguntas. E hoje eu só tenho uma só. Perdoai-vos, pois eles não sabem o que fazem. Nunca souberam. E talvez, Deus, um dia saberão. Talvez um dia eles entendam que a teoria e a prática são incomparáveis. Talvez um dia eles entendam a expressão papagaio. Talvez um dia eles entendam e tenham vergonha de dizer que leram os meus livros. Porque é fundamental, Paulo Freire, diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz. Então não é possível, Paulo Freire, dizer que semeia a paz e vive em guerra com seus irmãos racionais. E olha que são os mesmos do mesmo meio. Não seria esse um novo movimento? Talvez um Martin Lutero criando um novo segmento com uma nova proposta, diferente, porque eu não gosto desses assuntos, mas gosto daqueles. Então vou falar daquilo que eu quero. Vou falar de entidades da baixa atmosfera. Talvez surja um outro Joseph Smith e dizer, não, esse argumento está errado. Na verdade, eu estou revendo aqui, mais uma vez, que a tradução, pela terceira vez, está incorreta. Então, eu vou traduzir aqui na língua que um dia foi a língua que falou mal do Yeshua HaMashiach. E vou distorcer a verdade mais uma vez. Talvez as dezenas de traduções que já estão criando, através dos livros que já estão sendo transformados, sejam apenas o início de Judas de novo. Como disse o racional superior no mesmo Obras-Primas aqui mencionado dezenas de vezes, queria matar o pai para tomar tudo o que era dele. Ora, veja. Então falamos de 10 gerações. As 10 gerações futuras, em línguas diferentes, seguirão caminhos diferentes. E assim como Yeshua HaMashiach, do ano 33 ao ano 150, 10 seitas seriam criadas. Talvez em 2045, em 2065. Então aqui eu deixo uma reflexão guardada. O meu questionamento não mudou. Ao meu amado Pai que me deixou não só uma saudade, mas um questionamento profundo. Por que no dia 6 de março? Eu continuo procurando por Siddhartha Gautama, Pai. E acabei descobrindo, depois de conhecer os mais antigos, que só me resta uma coisa. Parafraseando o grande filósofo, quer mudar o mundo, comece por si mesmo. Ou melhor dizendo, seja a mudança que você quer ver no mundo. Então,
não me resta outro caminho, a não ser me encontrar com Deus e dizer: escuta, tu me conheces por dentro e por fora, será que não é o suficiente? As tuas raízes são profundas, será que não é o suficiente? Estão aqui as tuas palavras no meu peito: o amor, a paz e a fraternidade. Mas eu tenho na contramão da minha vida uma centena de defeitos, de falhas absurdas. E me vejo até voltando aos restos do alfabeto artificial lá no Egito Antigo. O símbolo de Anubis, meu coração sendo pesado contra uma pluma, uma pena. Meu coração continua buscando por ti. Meu coração continua pedindo a tua luz e a tua orientação. E compartilhando e pedindo o teu perdão. Perdoai-nos, porque nós não sabemos o que fazemos. Então, eu faço o convite para começar o programa, para fazer esse encontro com Deus de verdade, esse encontro com Deus nesse nosso dia, porque o dia que você decidir se encontrar com Deus, esse é o verdadeiro dia do teu nascimento. Começando o 6º fascículo, no capítulo A Mudança da Fase, na página 74, um pouco mais à frente, a mudança de fase é a causa do transtorno e desequilíbrio do mundo e da vida humana. Eu separei aqui alguns assuntos, porque esse livro eu já perdi a conta de quantas vezes eu estou aqui estudando e relendo e marcando, e estudando e relendo e marcando. Então, é um ciclo sem fim de profunda pesquisa, na verdade, de entender o significado das palavras, das vírgulas, dos pontos. E o mais engraçado é que cada vez que eu volto a reler o mesmo capítulo, eu volto a achar mais assuntos que são mais profundos do que eu achava que já era profundo na minha pesquisa, na minha limitada capacidade de entendimento. Eu marquei: o fluido é aquilo que a pessoa sente e não vê, é o abstrato. Então tem o fluido bom e o fluido mau, tem o fluido que agrada e o fluido que desagrada, o cheiro que desagrada e o cheiro que agrada, o aroma que desagrada e o aroma que agrada. Sendo a vida um conjunto fluídico, elétrico e magnético, e que a ação carbonária da vida, da formação da vida, transmite o fluido, porque em tudo existe o carvão, por ser de origem de uma resina torrada que originou e deu causa aos seres. O carbono, quando ele fala aqui sobre o carvão, o interessante é que o carbono é o elemento principal, não só da formação do carbono magnético superior, mas da formação do universo. Então está em nós e está no universo. Continuando, o calor tem seu fluido, é a quentura boa e má. O frio tem seu fluido bom ou mau. O vento tem seu fluido. Então a vida é uma vida de organizações fluídicas, e tudo isto causa distúrbios nos corpos de vida elétrica e magnética. Um fluido mau transmitido pelo ar, surge uma epidemia.
Então ele diz assim, que essa epidemia, que eu li até errado, essa epidemia que é transmitida pelo ar é um fluido mau. Nos fluidos estão as cargas elétricas e magnéticas, os fluidos espirituais dos espíritos, os fluidos dos planetas, os fluidos das faíscas elétricas e tudo isso que pertence cosmológico e entra em vibração sobre todos os seres. A música tem seu fluido e por isso tem música que desperta alegria, tem música que desperta melancolia, tem música que desperta tristeza, tem música que desperta euforia. Tudo isto é feito do fluido, porque a pessoa sente, mas não vê. Então o mundo é um conjunto fluídico, elétrico e magnético. Tem músicas que fazem bem e tem músicas que fazem mal. Tem músicas que transmitem fluidos negativos e tem músicas que transmitem fluidos positivos. O som é um fluido. A pessoa sente, mas não vê. E de forma que o mundo é uma composição fluídica de um organismo natural da natureza em degeneração e decomposição. Tem músicas que o fluido é tão mau que irritam a pessoa. Tem músicas que enjoam, tem músicas que fazem rir. O fluido que penetra no sentimento e na audição. E de forma que o ser humano está sujeito a todas essas intempéries que fazem com que o pensamento não pare um segundo. Um segundo, o fluido mau. Uma boa notícia, um fluido bom. O medo, um fluido mau. Eu separei essa parte para começar porque é importante que nós possamos entender que aquilo que você vê e aquilo que você ouve afeta o seu dia. Então, um noticiário com mensagens negativas, que só fala de morte, de tiro, de roubo, de sequestro, isso destrói a sua energia. Pessoas falando de coisas ruins o tempo todo destrói a tua energia. Sons, músicas que são aparentemente bonitas, né? Mas que nas suas letras trazem melancolia, traz tristeza, solidão, divórcio, separação, perda. Isso vai trazer para você uma vibração. E a grande questão aqui que ele fala sobre o fluido e a importância do fluido é que o aparelho, que é essa antena receptora e transmissora de energia, recebe esse sinal e mantém esse sinal. Ela mantém em você a vibração e impede você de sair do ciclo porque se mantém pensando. Então ela é feita para que você não pare de pensar. Então ele diz assim, com que o pensamento não pare um segundo. Então observa bem, faz um controle melhor daquilo que você vê e daquilo que você ouve durante um tempo e faz o teste, se você consegue se elevar um pouco mais. Até isso é válido para pessoas, para televisão, para filmes, né? Porque isso vai trazendo de fato a energia daquilo que você absorve. Então, se são coisas positivas, você absorve coisas positivas. Se são coisas negativas, você absorve coisas negativas, mas não daquilo que você acha que é positivo ou negativo, mas o que verdadeiramente está por trás daquele fluido. Por exemplo, existe um texto muito antigo do Retiro que falava sobre grandes cantores, grandes ícones da música que estavam ligados ao magnético e faziam trabalhos para que suas músicas se propagassem e eram verdadeiras entregas, verdadeiros trabalhos para essas entidades. Não é muito distante do que eu vi esses dias, aliás, um grande líder da comunidade carnavalesca falando, afirmando o que eu já sabia, porque eu testemunhei isso, eu vi pessoalmente dentro do barracão a planta, né, o projeto do carro alegórico dos carros na avenida. Então ele já falou claramente que são trabalhos, que são oferendas, que os batuques são
um canal de conexão. Também não faz muito tempo que eu vi uma outra pessoa falando que se o batuque da igreja é o mesmo batuque que chama o orixá, então não espere porque você está na igreja que você não vai chamar essa energia. Então, se você vai para a igreja para ouvir uma palavra positiva, uma mensagem positiva, mas a energia que rege, a pessoa que está transmitindo o recado, está numa vibração fluídica negativa, ele vai passar a tristeza, ele vai passar o choro, ele vai causar esses ataques, essas conexões espirituais, onde você começa a girar e não consegue parar, ou vai cair no chão, ou não vai se controlar. Então esse descontrole é uma grande carga fluídica magnética sendo transmitida para você, através da música, através do culto, através da mensagem. Então não é a mensagem em si, mas quem transmite a mensagem e o que transmite. Então às vezes uma música que parece ser linda, ligada a uma vibração negativa, transmite o mesmo fluido negativo de tristeza, de solidão ou de questionamentos. Uma mensagem que seja talvez, por exemplo, no exemplo da religião, né, uma mensagem religiosa aparentemente pode ser positiva, mas a vibração por trás da mensagem, não a mensagem em si, pode ser negativa. Então, ele fala desse canal receptor que é a audição daquilo que você ouve, né, e desse fluido que você não vê, mas ouve, e você recebe e acaba alterando a sua essência. Avançando aí. São forças locomotoras que fazem o motor sentimental imaginário e o pensamento viverem em tormentos pelo excesso de pensamento. Por tudo isso, ser uma natureza deformada tinha que ser desregulada, como é, e fazer com que o ser humano vivesse desregulado. Quer dizer, a força da energia magnética tem essa intenção de manter desregulado. Por seu corpo ser um centro astrológico que recebe todo esse antimônio demolidor de intranquilidade do pensamento. Ou seja, essa corrente magnética não nos deixa estar vivendo em tranquilidade, com um pensamento tranquilo, mas oposto. Vivendo nessa destruição, que ele quis dizer, né, esse antimônio demolidor, de intranquilidade. Quando se trata de uma pessoa que está calma, está com o corpo fechado, fechou as células captadoras, então acalmou-se. Quando a pessoa está agitada, as células estão abertas e os fluidos imperando na desorientação do organismo. E assim o estado nervoso, muitas vezes, é do próprio estado de saúde e outras vezes transmissões fluídicas, sendo o ser humano um joguete de todas essas forças fluídicas de todos os seres. Então vejamos de novo. As células também são um canal transmissor e receptor de fluido. Então nós temos aí os 5 sentidos, a visão. De tudo aquilo que você vê, você absorve aquilo que você enxerga. Se são só imagens negativas, então você absorve magnetismo. A audição, se são só músicas negativas, pesadas, como vibrações pesadas, por exemplo, do heavy metal, um rock pesado, por mais que você goste da banda, você goste do ritmo, a vibração ela é negativa, ela é magnética. Então, todas essas ferramentas criadas, elétricas e magnéticas, né, positivas ou negativas, elas têm a sua influência se o corpo não está fechado. Então, a segunda vibração de entrada é o ouvido, a terceira é o olfato, ou seja, a sua reação positiva e negativa daquilo que você respira. Ele dá muitos exemplos da pureza do carbono, do oxigênio sendo purificado pela energia racional. Ou seja, a absorção de oxigênio também é um dos itens, né, para que você perceba nessa troca, nessa inalação ou absorção de energia magnética. O paladar, ou seja, aquilo que você consome, aquilo que você come, vai mexer no teu corpo, na tua energia corporal.
Então vai se tornar mais magnético ou menos magnético de acordo com aquilo que você consome, que seja mais magnético ou mais elétrico. E você tem aí o último, que é o toque, pessoas que você toca, pessoas que você se identifica, ou quando você vai num cabeleireiro para fazer o cabelo, ou alguém que coloca a mão na sua cabeça para rezar para você. Então todo esse canal de conexão de toque, de transmissão de energia acontece com passes, acontece em centros de umbanda ou centro espírita, onde você recebe as mãos como transmissão. A cultura oriental chinesa, que tem muitas seitas que usam as mãos, o Douyin, que usa a mesma técnica, ou o Reiki, ou outras seitas e religiões que usam as mãos para orar, para você, o pastor, colocando a mão na sua frente, dentro da sua instituição religiosa, que coloca a mão na sua glândula pineal, ou na sua coroa, no chakra coronário, rezando por você, ou dentro do próprio passe no espiritismo, ou no centro de umbanda. Esse canal de transmissão do toque, da transmissão das mãos. Então ficamos aí com a visão, com o olfato, com o tato, com o paladar, com os 5 sentidos, né? com o básico do ser humano, e ele entra com outro canal de absorção e transmissão de energia, que são as células. Então as células são captadoras e transmissoras, e ele fala já lá no início da obra sobre a questão da absorção da poluição, né, pelos poros. Então quando ele dá essa entrada, ele já fala que o ser humano é de fato uma antena, né, transmissora e receptora constante de energia, e faz essa troca de energia o tempo todo entre carga e descarga. Então o que é interessante aqui do que ele falou é que ao fechar esses canais de conexão, que são as células, quando você fecha, então ele diz, está com o corpo fechado, ou seja, a energia não entra, né? A energia ruim não entra. Então ele diz, fechou as células captadoras. Então as células que captam, você fecha ela, e ela não permite que você seja influenciado pela presença da música que você ouve, ou do vídeo que você vê. Então nada isso importa quando você chega nessa condição de fechar as células, né? Então ele diz que muitas vezes esse estado nervoso é do próprio estado de saúde, ou seja, você pode estar doente, realmente o seu organismo transmite nesse estado emocional, e outras vezes não, outras vezes é a transmissão fluídica, né? Então sendo nós, os seres humanos, um joguete, um brinquedo na mão dessas forças fluídicas. Um fluido mal faz mal, o fluido mortal mata, um choque, um fluido mortal, e um fluido bom, aparentemente. Então, tudo isso se passa com o organismo humano, e por isso o organismo humano é cheio de mazelas sobrenaturais. Existem doenças naturais do organismo, e existem as doenças provocadas pelas cargas fluídicas demasiadas. E assim, a natureza desprevenida, por não conhecer toda a natureza que a cerca, sofre muito dos malefícios causados pelos fluidos maléficos de vários setores da natureza. Mas agora a humanidade está completamente livre, porque está aí a energia racional para eliminar todo esse estado de intempéries que crucificava em sofrimento a humanidade por desconheceres a sua via crucis natural. O cheiro, o odor e o perfume e tudo, enfim, são fluidos que transmitem o bem e outros o mal, porque tem na vida, e tudo que tem vida transmite fluido, ou seja, aquilo que você respira, seja bom ou ruim, perfume ou odor, também muda o seu estado vibracional. Então ele fala outra coisa interessante aqui, uma pessoa antipática com o fluido mal, e uma pessoa simpática com o fluido bom. Tem pessoas que não fazem absolutamente nada e você simplesmente não gosta dela. E tem pessoas que fazem da mesma forma nada e você adora a pessoa. Então são pessoas que têm fluido mal e fluido bom do ponto de vista literal, mas a cultura racional não é literal. Então existem outros choques que não têm a ver com o fluido, mas na verdade um choque energético, um conflito entre as partes, que você pode achar uma pessoa também ruim ou boa,
mas devido a esse conflito energético do seu campo energético com o campo energético da pessoa. Então o fluido é uma causa das duas estradas da humanidade. O fluido mal leva o ser humano pela estrada do mal, um fluido bom leva o ser humano para a estrada do bem, porque o aparelho humano é joguete da ação fluídica. Cantafúrcio é o canto do sofrimento, por desconhecerem o funcionamento verdadeiro da ação heterogênea, que entra em áurea circulatória sobre os seres humanos. E assim a vida se tornou um espiral de sofrimento e por isso hoje está muito bem, amanhã está muito mal. Hoje está bem, amanhã está mal. Hoje está com saúde, amanhã está doente. E ele vai falando aí das diferenças das questões fluídicas, né? Você está acompanhando comigo aí? E mais abaixo você vê que vai até destruindo o próprio organismo, a tranquilidade e a saúde, né? Um pouco mais abaixo ele fala, né, que as pessoas, mas agora estão livres de todo esse pesadelo infernal, por conhecerem o que é a imunização racional e procurando se imunizar para se ver livre desse estado de insegurança, procurando assim a sua recuperação e proteção dentro da fase racional, em obediência ao racional superior, o verdadeiro Deus, o Salvador da humanidade. Hoje, os remanescentes da fase que terminou tratam a luta contra a liquidação dos remanescentes da fase que terminou. E por ser evolução natural da natureza, não podem conter a liquidação de um modo geral. Então, travando uma luta contra a natureza por desconhecerem as suas modificações, suas mudanças naturais, da própria evolução, de transformação, não sabendo que tudo muda, que tudo se transforma, e assim a fase terminou, a fase do animal racional mudou para uma fase superior, a fase racional. Mas os remanescentes da fase que terminou, ele está falando aqui daqueles que ainda estão ligados ao pensamento e à imaginação, que são os animais racionais, né? Ele fala que são os seres humanos desconhecidos das mudanças naturais, daqueles que não conhecem o livro do Universo em Desencanto, tratando uma luta inglorificada, travam uma luta inglorificada e por isso está aí a liquidação sobre todos os aspectos, sobre todos os sentidos e sobre todas as normas, e por isso, universalmente, não há quem contenha o desmoronamento de tudo que existe e em ruínas a situação que atravessa o mundo inteiro. Se conhecessem a fase racional, que é a fase de recuperação do animal racional, estariam favorecidos pela proteção da fase e o equilíbrio de tudo e de todos, de um modo geral. Ele fala que se todos os seres humanos do planeta conhecessem a cultura racional, o livro Universo em Desencanto, estariam ligados na fase racional. Então não estariam passando pelo que estão passando, pelo desequilíbrio intenso. E esse desequilíbrio desenfreado é o avanço da degeneração desta parte, que já não é mais a parte fundamental, a energia principal que move o ser humano. A fase racional, ela tem somente a conexão com a energia racional pela sua glândula pineal, a conexão com o mundo racional. Então você está vibrando, ligado na energia correta. E aqueles que ainda não estão sofrendo nessa instabilidade. Lá embaixo ele diz: e assim o velho continente, esmagado pela liquidação de um modo geral, do lado de cá, na Europa no caso, né? Os rios secando e tudo se acabando, a indicação de um fim, mas fim de quê? Da fase que terminou. Essa fase, para quem não sabe, terminou em 1935. E seus feitos entraram em ruínas, e essas ruínas destruindo tudo, a ponto de ninguém conter a decadência, sobretudo em uma espécie de que tudo está afundando, as guerras, as contendas, as lutas, as brigas, os morticínios, isso de um modo geral, universalmente.
Na visão histórica, a transição desses ciclos, né, do fim de uma fase e início de outra, elas são duas linhas que vêm cruzando entre si, uma subindo e uma descendo. Então, a linha que está findando em 1935, ela vem desde o início do século, mostrando a Era do Fogo, né? A Primeira Guerra Mundial, a primeira grande pandemia, a Segunda Guerra Mundial, todas as pequenas guerras que foram acontecendo, até chegar no ápice, né, do uso das armas nucleares em Hiroshima, e a questão desse avanço da Era do Fogo, da Era do Salve-se Quem Puder, até a guerra atual da Ucrânia com a Rússia, e os países ao redor desejando, né? Não há quem não diga que não há um desejo de uma terceira guerra mundial, porque estão sonhando, vibrando na energia magnética, que as guerras ficariam entre tanques e tiros, né? Mas esse desejo da necessidade de que tudo acabe em fogo, né, usado em Hiroshima e Nagasaki, esse desejo está sendo ainda motivando, né, e inspirando essas cabeças secas de que uma grande guerra seja necessária, e outros tentando impedir o avanço dessa destruição em massa, que seria o fim dessa civilização, de outras tantas civilizações que também foram extintas. Então ele fala aqui exatamente sobre esses movimentos e essas guerras aqui no Velho Mundo, e exatamente onde está acontecendo, né? Então você vê que ele já dá uma indicação de um fim. Ele diz assim, um velho continente esmagado por essas guerras, né? Mas ele diz fim de quê, né? As guerras, as contendas, as lutas, as brigas, os morticínios, isso é o que está acontecendo agora e é o que vem acontecendo de forma desenfreada desde 1908, se eu não me engano. Então, a gente fala assim, o início da fase racional em 1935, mas é óbvio que tem uma linha crescente que vem antes dela, assim como tem uma linha decrescente que vem antes de 35. Então, desde o início do século vem aí a Era do Fogo, a Primeira Guerra Mundial, a primeira grande pandemia, depois a Segunda Guerra Mundial. Então ela vem crescendo, né? Até chegar agora nas guerras que estão acontecendo através do Oriente Médio, nas guerras da Rússia e da Ucrânia, os países em guerra ao redor, loucos, desejando, ávidos por uma terceira guerra mundial, ávidos por uma destruição em massa, ávidos por ter a sua necessidade de derramamento de sangue, mas na verdade não são eles, né? Eles são inspirados, motivados na energia magnética, e essa energia bota na cabeça desse e dessa para causar mais guerra, mais destruição, mais ódio, né? Então ele fala aqui o término das garantias de tudo, avalanches de ruínas, tudo isso, evolução da própria natureza. Você vê a economia, você vê a inflação, você vê a pobreza, você vê a fome. Então essa necessidade de destruição de quem não se liga à fase natural. Então nessa linha que vem caindo, o pensamento secando, ele vem só aumentando o processo. À medida que os anos vão passando, mais e mais você vê mais pessoas dizendo, como essa ministra, se eu não me engano, aqui na Europa, dizendo que mesmo que as armas nucleares sejam usadas, é importante que se usem de volta para ter certeza de que eles também serão destruídos. Então você vê o ápice da ignorância, que ela prefere extinguir uma civilização inteira, mas garantir que todos os outros ao redor também serão extintos. E isso é o ápice da ignorância, da cegueira, do desejo desenfreado de matar o próximo, achando que matando o próximo você resolve alguma coisa. Nunca a guerra foi solução para nada, né? A não ser destruição e morte. Esse desejo natural do alfabeto artificial que se desligou do seu mundo de origem e começou esse modus operandi de se sentir uma máquina de destruição, onde ele mata todos os seres ao seu redor, ele destrói todos os recursos naturais, ele polui tudo aquilo que ele pode, e quando não dá, ele ainda tenta destruir o seu próximo, o seu irmão e a sua irmã.
Mais abaixo ele diz que essas questões de guerra, essas questões de governo, essas questões de política entre esquerda e direita, não é uma culpa do ser humano, né? Veja bem aí a colocação. Ninguém é culpado do sofrimento de ninguém, e sim a mudança de fase da natureza. Então, quando você coloca a culpa em um governo, e ele diz que os governos não são culpados do sofrimento do povo, é porque ele quer dizer que por trás desses conceitos dessas pessoas há um grande movimento energético trabalhando nos seres humanos para a sua destruição, para a sua lapidação. Eu vou dar um pulo bem mais à frente, para um capítulo chamado Na Suprema Verdadeira Cultura de Deus, está a solução do bem eterno da humanidade, a pacificação racional. Veja bem que a gente está falando de guerra e ele muda para a solução verdadeira, que é a paz. Então é por isso que você, meu irmão, minha irmã, que conseguiu acompanhar o início do programa e viu o argumento sobre paz, amor e concórdia, é preciso que nós colocamos isso em prática, para que seja um dia, quem sabe, algo que seja natural, que você olhe para o seu irmão, que é absolutamente diferente de você, que pensa diferente, que age diferente, e você possa respeitá-lo, amá-lo e viver de forma pacífica com quem discorda de você. Isso vale para a cultura racional, vale para a religião, vale para a política, vale para tudo na vida, Os habitantes do mundo racional há muito tomando as providências necessárias para a salvação da humanidade. Há muito que todos estão trabalhando, cada qual nas suas tarefas, uns se materializando como se fossem discos voadores, para despertar toda a atenção e curiosidade da humanidade. Outros se apresentando e aparecendo por todo o universo, de formas diferentes, outros se materializando como pessoas humanas de ambos os sexos, fazendo a propaganda da cultura racional. Outros se materializando como veículos, como tudo que existe na matéria, na Terra. Então, se materializando de uma infinidade de formas, tamanhos, maneiras, jeitos, cores, para salvar a humanidade, falando em todos os idiomas, aparecendo dentro dos lares, nas repartições, dentro dos veículos, nas ruas, nas praças públicas, noite e dia, entrando em contato com a humanidade e assim trabalhando incessantemente, noite e dia sem cessar, se apresentando em sonho, as pessoas sonhando com a presença deles, fazendo a pessoa sonhar com eles, uma infinidade de formas e maneiras, e de forma que já existe uma infinidade de habitantes do mundo racional trabalhando aqui na Terra, noite e dia. Mas virão muito mais ainda, habitantes do mundo racional para o planeta Terra. Virão mais seres de lá do que os seres humanos e espíritos no espaço, porque a fase é racional e a ligação dos dois mundos já foi feita. Os dois mundos em um só. Então, virão mais seres do mundo racional à Terra para salvar a humanidade do que os espíritos no espaço e seres humanos na Terra, se materializando de uma infinidade de modos e maneiras, jeitos, tamanhos, e para identificar o ser humano com os habitantes do mundo racional. Quem não conhece a realidade das coisas pensa que é uma invasão. Não existe nada de invasão, é a união dos dois mundos em um só. A fase é racional e a Terra unida com o mundo racional então tornou-se um mundo só, uma coisa só. A Terra e o mundo racional identificaram-se. Então,
Estarem lá e estarem aqui é a mesma coisa, devido à união dos dois mundos, e que, para se unirem a eles, é tomar conhecimento da cultura deles, a cultura racional. Por eles serem de um mundo superior, então a humanidade tem que tomar conhecimento da cultura racional. Por ser uma cultura superior à do animal racional, e assim, para entender o superior, é preciso estar mais ou menos em seu nível cultural. Cultura racional não é cultura de animal racional. Cultura racional é uma cultura da supremacia universal, por ser uma cultura de um mundo superior, da suprema, verdadeira fonte de Deus. Então, para chegar a Deus, é preciso tomar conhecimento da verdadeira cultura de Deus. A cultura do animal é uma cultura surgida aí do nada, para quem está iludido e enganado com o nada, e evoluir e progredir o nada para nada ser e tudo acabar em nada. Então, animal, o que adianta a tua cultura? Nada. O inconsciente dominou o animal de uma tal maneira que o animal julga o nada tudo ser, quando o nada, nada é. A revisão disso é que se o mundo tem 8 bilhões de seres humanos e o espaço tem milhões de seres, que aqui ele chama de espíritos, em Obras-Primas ele define como espíritos seres humanos, e em alguns momentos, e aqui ele define como espíritos os seres do espaço, né? Porque não há espírito, na verdade, é só uma definição, a cultura racional não é literal. Então ele diz que esses 8 bilhões mais os bilhões que existem no espaço serão pouco comparados com a presença dos habitantes que já se encontram desde 1935 na Terra. Então, você olhando para cima, e eu te asseguro com as experiências que eu tive, e isso não é mérito nem nada que seja o oposto, para que eu pudesse provar para você que eles já estão entre nós. Nas filas de mercado, no trabalho, os clientes, nas suas divulgações racionais, te observando. Essa semana eu vou fazer os meus relatos. Eu tinha feito antes e decidi não publicar, e depois estou aqui cogitando com os meus superiores se eu posso e o que eu posso, e eu posso assegurar a você que esse capítulo e esse assunto é tão real, é tão direto, que talvez você ache que é para o futuro, e você olhando para cima, e eles estão aqui embaixo. Então, aqui embaixo e lá em cima é a mesma coisa, como foi falado no capítulo, porque há a união dos dois mundos, e que no momento que você calcula que 8 bilhões de seres humanos é pouco, porque haverá mais na Terra e no espaço, mais, ou seja, seriam 16 bilhões de seres, que 8 bilhões de seres, nesse cálculo simples de igual para igual, seriam seres do mundo racional materializados, como ele diz lá no início, de que, vamos voltar lá no início do capítulo, ele diz assim, de formas diferentes, outros se materializando como pessoas humanas de ambos os sexos. Então, quando você entender que você não está sozinho, quando você parar de acreditar nos seus olhos, naquilo que você acha que sabe, você começa a perceber a presença deles em todos os cantos. E o mais engraçado é que eles, eu até acho que eles têm alguma intenção de perceber, se você já os percebe. Eu digo os habitantes do mundo racional porque os habitantes inferiores a gente sabe que a gente sempre viveu com eles aqui, e é muito comum. As intervenções do astral superior, a gente sabe que eles vieram várias vezes aqui para nos educar, e vêm. Mas o mundo racional, afirmando que virão mais do mundo racional que os habitantes da Terra, então observa que é exatamente o assunto principal. O
O assunto principal é que são, no mínimo, aí, vamos dizer assim, 10 bilhões de seres racionais nas ruas, nas repartições públicas, na sua empresa, no seu trabalho, na sua escola, na fila do mercado, na fila do banco. Começa a observá-los. E eles são lindos, na verdade eles vão sempre te olhar com um olhar de uma criança, um olhar simples, um olhar puro. E para quem é bom entendedor, começar a observar as pessoas na rua, você vai saber quem é quem. Porque eles vão fazer questão de dizer quem são no momento que você estiver preparado para ouvi-los. E esse preparo, o racional superior fecha nesse assunto. Lá no início, que quando ele diz que é preciso que você tenha uma cultura mais ou menos, quando ele diz assim, mais ou menos, esse canal de conexão para você entender o superior, é preciso estar mais ou menos em seu nível cultural. Então não adianta você focar em quantidade. Eu te dou um conselho, eu sei que é contra tudo aquilo que você tem ouvido. Esquece quantidade e se concentra na qualidade daquilo que você entende e na sequência trabalha a prática. E vai lá no primeiro volume da obra e verifica de 6 meses a 1 ano ou mais. As primeiras mensagens do Amarelão, de 6 meses a 1 ano ou 2 anos ou mais. Então essa métrica de velocidade de leitura, ela é absurdamente incompatível com a qualidade do estudo. E no momento que você entende, você pode ser classificado como um papagaio. Então entra mais ou menos no nível cultural, no nível intelectual, como ele pede aqui, e entra também na mesma vibração racional, ou seja, deixa essa semente que vibrou dentro de você vibrar e trazer esse estado vibracional para o seu exterior. Então, nessa conexão com a energia racional, aí sim você tem uma justificativa de que a quantidade não significa qualidade, que a velocidade não significa sucesso. Você pode fazer hoje um trabalho rápido e o trabalho ser mal feito. Pode fazer um trabalho lento e o trabalho pode ser mal feito. Pode fazer um trabalho lento e bem feito. Mas o rápido sempre teve um conflito com a perfeição. Porque é rápido e geralmente não é perfeito. E você vai encontrar questionamentos e razões para explicar isso, mas no conceito de ação energética, todos os canais de evolução espiritual, todos, de qualquer religião, que traga algum tipo de elevação espiritual, é uma conexão tranquila, calma, sem pressa. E geralmente nos canais, por exemplo, de meditação, de conexão, de vibração com seres superiores, então não tem a ver com velocidade. E as pessoas que mais estudam os livros variados do artifício, têm quantidade, não significa que tem qualidade. Então a questão não é nem quantidade, nem só a questão intelectual, mas a questão da prática, a questão vibracional. Seja lá o que for que você esteja estudando, seja lá qual é o conhecimento que você esteja praticando, eu vou falar sobre isso, se eu assim lembrar, sobre a minha tentativa quando eu tive o meu contato com o Bhagavad Gita, ou a Canção da Vida, o livro do hinduísmo, e focando na cultura racional e nos princípios da cultura racional, eu pude vibrar no raciocínio. Então são vibrações simples, não é o conhecimento, não é a quantidade de livros, nunca foi. Eu tive provas disso. Eu conheço, eu vou dizer centenas, não posso dizer milhares, mas centenas de pessoas que eu conheci. A grande maioria está numa vibração a gente fala do estado evolutivo, de racional. Eu posso dizer que a grande maioria engloba o que a categoria de racional engloba, racional, mas eu não diria que nem 99% está fora da condição de aparelho racional, da condição verdadeira de aparelho racional, que seja ele legítimo ou não legítimo, óbvio, não é, mas o aparelho racional na sua mais alta vibração. Então eu faço um convite aqui, faz como eu, procura o Siddhartha Gautama, procura o Buda na sua comunidade,
e começa a observar os conhecimentos racionais e a proposta do racional superior, observando ao próximo e observando a si mesmo, para que a gente possa encontrar uma métrica entre o conhecimento, a teoria, e a prática. Voltando ao assunto belíssimo da presença dos habitantes do mundo racional entre nós, eu vejo mais uma vez a continuação aí. Eu voltando aqui um pouquinho, estou vendo de onde é que eu posso pegar o assunto. Então, para chegar a Deus é preciso tomar conhecimento da verdadeira cultura de Deus. Então, esse encontro com Deus que você tanto busca, que você tanto sonha, que você tanto fala, não é só pegar no livro de cultura racional, mas entender. Não é só entender, mas é sentir. Não é só sentir, mas é vibrar. Não é só vibrar, mas é agir. Não é só agir, mas ser, se tornar. Então, o convite das mensagens que nós falamos aqui anteriores, elas têm sentido. Quando a gente fala, quer mudar o mundo, comece por si, por você mesmo. E quando a gente vê outras mensagens, por exemplo, que é fundamental diminuir a distância entre o que se faz e o que se fala, então, quando você fala de amor, de fraternidade, de concórdia, começa a observar se você verdadeiramente tem concórdia com essa caravana da sua região aí, com esse irmãozinho que tomou um caminho diferente, ou que entendeu algo diferente, ou que percebeu o mundo diferente. E talvez ele esteja certo, talvez esteja errado, talvez ambos estejam errados, talvez ambos tenham alguma verdade a ser comentada, compartilhada, mas ainda assim, o amor, a fraternidade e a concórdia são os pilares básicos. E se você leu os meus livros, e se você usa esse argumento como um seu cartão de entrada, o seu cartão VIP, do mundo racional, que disseram para você que você entra, quando você vê alguns capítulos que, como eu disse, não são literais, que são incompatíveis com o livro, quando ele fala que não há motivo para você continuar lendo, porque você vai descer de classe, porque ele fala da linha racional, e a linha racional, você encontra isso na réplica e na tréplica, na linha de conduta racional, que algumas coisas não são racionais. Eu queria falar também de um outro assunto antes que eu esqueça, falando sobre algumas pessoas que estão aí no caminho certo, no caminho de divulgação racional, acredito que bem intencionadas, mas passando uma mensagem falsa, porque tem a intenção de dizer aos demais que ver, ouvir e calar vive-se bem em todo lugar, por isso eu posso cometer meus crimes e meus erros e você fique calado. Eu sugiro que você faça o oposto, porque a cultura racional não é literal. Existem pessoas que querem dizer que estão com o comando da cultura racional, no controle da cultura racional, mas não estão. Quem está é o racional superior, e todos são leitores e estudantes do livro Universo em Desencanto. Então esses e essas que se reúnem aí para falar, para tentar manipular você de alguma forma ou de outra, passa a observar o que eles estão falando, as entrelinhas do que estão falando, porque na verdade as suas intenções são mais sombrias que as de Judas, que tinha a intenção de matar o pai e tinha a intenção de tomar tudo aquilo que é do pai. Então observa que a mensagem racional não é nada diferente de nenhuma das propostas de todos os apóstolos, de todos os profetas, de todos os líderes espirituais, de todos os seres, que vieram para esse mundo material trazer uma mensagem de luz, e que tiveram as suas mensagens distorcidas e usadas indevidamente, distorcendo o seu conteúdo ou usando de forma que venha somente a beneficiar a si mesmo. Esse capítulo do Obras-Primas fala exatamente isso, sobre esses que pegam a mensagem, que no caso é a linha racional, que é a cultura racional, e tem a intenção de dominá-los, tem a intenção de usá-los para isso ou para aquilo. Então observem todos, eu não digo eu não digo seu Zé, ou João, ou a Maria, todos. Quem você encontrar na sua vida, observe a mensagem, observe as entrelinhas daquilo que é dito no livro Universo em Desencanto e daquilo que é feito no dia a dia. Porque todos nós somos assim, ligados ao campo elétrico e magnético. É bem possível que estamos errados ou muito errados, é bem possível que estejamos movidos por vontades, por desejos, por vaidades, até mesmo por justiça ou ódio ou raiva, e isso seja usado contra você. Por exemplo,
Ver, ouvir e calar, vive-se bem em todo lugar, é uma norma de conduta para situações do dia a dia. Mas não quer dizer, porque não é literal, que você deva ver um crime, por exemplo, e não falar. No Brasil, se você vê um crime acontecer, mesmo que você não tenha sido responsável por esse crime, ao ver, ouvir e calar, será preso. Então, quando você vê algo de errado, diga o que está errado. Se você não quiser corrigir, mostre o livro. E você vai ver que a pessoa que você acha que é A, B ou C, ela vai estar contra o livro imediatamente. Então fica mais fácil de reconhecer esses mensageiros, né, das trevas que estão sempre no meio da luz. Eu faço esse comentário porque eu vi uma personalidade famosa nas redes sociais, bem conhecido, que faz parte das sombras, né? E ele diz claramente que é importante não só penetrar o meio, mas viver o meio. E o que ele quis dizer é que para poder enganar vocês, eles vão se infiltrar no meio de vocês, dizer que são como vocês, talvez saber mais do que vocês, para usar esse conhecimento contra vocês. Então aí entra o momento do ver, ouvir e calar, e eu posso manipular vocês. Outra tática de manipulação, vocês podem aprender num documentário maravilhoso falando sobre seitas na Netflix, e eu não lembro o nome, então não posso passar agora, posso de repente guardar para o próximo programa, se alguém escrever eu posso colocar no comentário, sobre essas técnicas, né, de seitas. Então eles usam muitas técnicas para dominar. A igreja faz isso, né, os pastores, os falsos pastores fazem isso para poder tirar dinheiro dos apóstolos, né, dos seguidores, dos cordeiros. Então, às vezes, a inocência que você tem e o amor que você tem pelas coisas que você tem, eu faço esse convite para que você desperte, molhe o rosto um pouquinho na água gelada, acorda um pouco, desacredita um pouco das pessoas ao seu redor, olha para o livro e olha para as pessoas. Acredite em você, foca em você, no seu canal, que é pessoal, a sua conexão é única, não tem intermediários. Então, você não precisa de segundos ou terceiros a se ligar ao racional superior, a não ser o seu livro. Então se conecta na energia racional com o livro de cultura racional, com a energia racional do racional superior. Procura trabalhar essa energia em você e observar que você certamente pode estar sendo enganado. Continuando então na reflexão maravilhosa do racional superior, ele faz uma conexão com alguns estados evolutivos de algumas etapas do ser humano, a condição de animal racional, bicho racional e aparelho racional. Então ele diz assim, de um período do tempo, né, um selvagem para o racional, para a cultura racional, com muita dificuldade para entender o que é racional. Ou seja, selvagem, que ele quis dizer, o índio, né, um primitivo, olhando para a cultura racional, vai ter muita dificuldade de entender o que é racional. Porque o selvagem tem dificuldade de entender as coisas que fogem ao seu alcance, que estão acima do seu alcance. É a mesma coisa como os selvagens das matas, dos sertões, encontram dificuldades para entender os civilizados. Então ele está falando de etapas, por exemplo, do darwinismo, né? Do homem das cavernas ao homem primitivo, né? O homem primitivo ao homem ao índio, do índio ao homem civilizado. Então, olhando para essas camadas de evolução, ele quis dizer que o homem que está nas matas, o índio, né, ele tem dificuldade de entender o homem que está no campo, que ainda é primitivo, né, mas que está vivendo uma vida diferente, ainda mais artificial. E esses que estão vivendo nos campos uma vida mais rude, né, nos sertões, como ele dá aqui, ele tem dificuldade de entender o homem da cidade grande, o homem civilizado, o homem moderno. Então essa é a mesma conexão, né? O selvagem das matas e dos sertões muito melhor adiantado. O que ele quis dizer com isso? Que mesmo entrando nesse processo da civilização, ele ainda assim mantém os princípios fundamentais da simplicidade, da humildade, da vida natural. Então ele não se deixou corromper pela vaidade, pela ambição, pela ganância, pela luxúria. Então ele diz assim, esse ainda é mais evoluído, né? Mais adiantado, porque não criou dentro da selva a selvageria. Está falando da guerra, do ódio, né?
para destruir e destruir os demais, destruir a si mesmo e aos demais, né? Os selvagens dos sertões muito mais puros, ou seja, quanto mais primitivo, mais índio, mais puro, né? Vivem ao natural, e os selvagens que dizem mais adiantados, adiantando sim somente na destruição, ou seja, quem vive a vida natural com a natureza, ele está muito mais puro, menos poluído do que o homem moderno. Mais à frente ele fala lá embaixo, mas na selva do selvagem, como aí está, se multiplicando as ruínas e todos sofrendo e ficando desiludidos da selva e da desilusão, faz com que procure o ponto salvador e encontre a cultura racional. Ele mais abaixo fala aí, então vão chegar ao progresso de todas as ruínas? Vão chegar à desilusão total da selva que criaram para se destruir. Então os que parecem ser os piores selvagens são os melhores. Os que estão nas matas e nos sertões porque não criaram nada, nem inventaram nada para a destruição de ninguém. Vivem com suas vidas solitárias, pacatas, isoladas, dentro dos sertões sem incomodar ninguém. Esses são mais certos e por isso vivem melhor, e o selvagem adiantado vive muito pior. O selvagem adiantado não tem sossego dia e noite, e o selvagem das matas e dos sertões tem sossego, tem paz dia e noite. Então ele dá um outro contexto, porque a cultura racional não é literal. Ele dá um outro contexto sobre o homem da cidade grande, o homem civilizado, que ele considera um selvagem, porque não é um racional, é um primitivo, mas ele é um selvagem adiantado quando comparado com os homens das matas, né? Com o selvagem das matas. Então ele fala do homem civilizado, que são piores, né? E então dizem, quem é que vive pior? São os dos sertões ou os que querem se considerar melhor, que no caso é o homem moderno, civilizado, né? E assim tudo é aparência, tudo é ilusão. Então ele fala mais abaixo sobre a lei das selvas e a lei do bruto, né? Que de forma que custa muito a entender a cultura da pacificação racional. E por falar em pacificação, lembre que por falar em paz, você é responsável em promover, em divulgar e representar essa paz. Então, quando você encontrar alguém que você discorda no seu grupo racional, comece a observar que você não está em paz. O selvagem, por não conhecer o que é racional, custa a entender, porque a cultura racional é a arma de Deus, é a arma racional, é a sabedoria certa para viver e não a sabedoria errada para sofrer. Então, a cultura de Deus é a arma mais poderosa do mundo, é a cultura pacificadora que o selvagem está dependendo para a pacificação universal. Deus vence com amor, com carinho e suprema benevolência racional. Com violência, somente a destruição dos seres, e com cultura cessa a violência, a salvação dos seres. Aqui eu encerro mais um encontro racional. A gente se encontra em breve. Eu agradeço mais uma vez o dia de hoje, o dia que o racional superior me permitiu estar neste mundo mais uma vez e principalmente me permitiu estar próximo a ele. Eu aproveito que essa mensagem ela vai durar o quanto tiver que durar, para que ele saiba que eu estarei com ele em 1, 10, 1000, 10.000, 100.000 vidas, 100.000 gerações e civilizações, porque eu fui presenteado com a honra de estar ao seu lado. E eu faço os meus sinceros votos que você, meu irmão, perceba a seriedade do que foi aqui falado. Porque alguns, mesmo vendo, não veem, mesmo ouvindo, não ouvem, mesmo lendo, não leem.
Então, por isso eu chamei a atenção com relação à quantidade e à qualidade, ao seu estado vibracional, ao seu estado evolutivo. Então, quando ele fala de civilizado, o selvagem mais avançado, existem muitos que têm essa dificuldade de perceber a verdade. Eu vejo pessoas puras, boas, lindas, mas que têm dificuldade de perceber a verdade. Então, fechando aqui o assunto que eu conversei com meu irmão essa semana, o irmão que me ligou e a gente conversou um pouco. Aliás, minto, né? O irmão que entrou em contato comigo e eu liguei para ele, a gente conversou um pouco. Quem planta tâmaras não colhe tâmaras. Deixa essa semente dentro de você germinar, cuida dela, protege esse terreno até que ela crie raízes profundas. Se dedica ao máximo que você puder se dedicar. Observa os seus passos, revê os seus valores. Aproveita que o ano começou para rever valores, rever metas, rever processos, rever seus erros e acertos. Aproveita a oportunidade de sempre e todo sempre agradecer e sempre e todo sempre pedir perdão. Porque é nesse processo de gratidão e de compreensão dos próprios erros que estamos evoluindo. Eu desejo a você, estudante do livro Universo em Desencanto, leitor iniciante do livro Universo em Desencanto, que a sua jornada seja bela, que seja rápida, para que você tenha tempo de aproveitar e de viver essa beleza que é viver na fase racional, ligada aos habitantes do mundo racional. Para que você tenha esse privilégio de se ligar em vida ao mundo racional e fazer conferências com seus irmãos do mundo racional. Aqui aproveito para pedir também por meus irmãos e irmãs que estão passando por momentos difíceis, que seja esse o ano da sua virada, que seja esse o ano 9, 2025, que traga para você a justiça, a força, a beleza das honras e glórias do mundo racional. Desejo sinceramente para você que está me ouvindo que os seus obstáculos sejam vencidos, que os nós sejam desfeitos, que as portas sejam abertas do que é preciso ser aberto e do que é preciso ser fechado, que o racional superior as feche. Aceita aquilo que você perde e agradece, tanto quanto agradece aquilo que você recebe. Porque há um risco da lição não ter sido aprendida. E neste momento que o professor silencia, que é a hora da tua prova, é a hora que você precisa realmente provar que você é o que você propõe. Sejamos nós a mudança que propomos ao mundo. Sejamos hoje aparelhos racionais, mesmo que não legítimos. Porque esse clique, essa mudança dessa categoria, dessa classe de racional para aparelho racional é tão pequena. É só dizer obrigado e perdão. Perdão pela transgressão. Perdão pela insubordinação. Mesmo que inocentemente, perdão pela transgressão de invadir aquilo que não era para ser invadido, de progredir aquilo que não era para ser progredido. E ao deformar-me, perdão por não ter parado ao lado dos meus irmãos do astral superior. E ao ter me extinguido, perdão, porque fui refeito de forma que eu ainda pudesse me conectar com o cosmos, com o universo, com a força da energia racional, com as vibrações fluídicas do retorno já criado pelo mundo racional. Porque pela lei primeira,
tudo volta ao seu ponto de origem, e pela lei primeira, como é a lei primeira, retornar ao mundo racional é uma causa que não tem como ser detida. Tudo e todos retornarão ao mundo racional. Mas mesmo assim fomos inspirados por mudar este alfabeto. Perdão por não ter parado com os avisos que ouvi. Perdão por ter tentado, mais uma vez avançando nas minhas vontades, de reescrever a história da minha vida. Perdão por ter me magnetizado de forma tão intensa que foi preciso ser extinto e destruído tudo aquilo que criamos. Perdão pela insistência de ter reencontrado os restos das civilizações e os fragmentos do alfabeto artificial, e mesmo assim ter refeito os impérios, baseados no magnetismo, os pilares, os ícones, as pirâmides. Perdão por todos os povos que destruímos, por séculum seculorum, por todas as batalhas que travamos, por todas as palavras que ofendemos e fomos ofendidos, por todas as agressões que, ao agredir, fomos agredidos. Perdão por enganar a si mesmo, a nós mesmos, porque nos enganamos acreditando que estávamos indo muito bem e até hoje achamos, com todos os nossos erros e defeitos, justificativas talvez mais tolas fúteis para amparar, para suportar a farsa da realidade. Sabemos exatamente o que é certo, mas mesmo assim temos dificuldade de parar este caminhão que desce ladeira abaixo. Então, a solução é entregar nas mãos de quem pode nos guiar, quem pode nos orientar, quem pode nos conduzir. Fazei de mim, racional superior, um instrumento da tua vontade, não da minha. Fazeis dos meus olhos os teus olhos, dos meus ouvidos os teus ouvidos, da minha boca a tua boca, e do meu corpo o teu corpo. Por isso, toma-me como teu carro, leva-me onde tu queres. Pois a ti, racional superior, é só o que eu preciso, é só o que eu desejo. Eu desejo me conectar a você. Eu desejo viver na Terra, ligado ao mundo racional. Eu desejo trabalhar pela fase racional e volto para casa com a certeza de trazer de volta junto comigo aqueles que desceram comigo. Como grandes amigos, saímos juntos e voltaremos sim. Eu hei de lutar por cada um de vocês, mesmo com tantos defeitos e tantas dificuldades que a minha natureza assim foi formada, com os meus impulsos, com os meus erros, com os meus desequilíbrios. Ainda assim hei de lutar por ti, hei de lutar por teu raciocínio, porque como um irmão racional só me resta a união, a paz e o amor. Relembrando as últimas palavras do capítulo de hoje,
Deus vence com amor, com carinho e com a suprema benevolência racional para a pacificação universal. Por isso, junte-se, seja fraterno e repita: com o racional superior eu tudo sou. Sem o racional superior eu nada sou. Com a Umbanda do astral superior eu tudo sou, e sem a Umbanda do astral superior eu nada sou. Com o reinado da justiça e o meu rei eu tudo sou. Sem o reinado da justiça e sem meu rei eu nada sou. Sem o Consolador, sem Manuel Jacinto Coelho, eu nada sou. Mas com Manuel Jacinto Coelho, que não há segundos ou terceiros, eu tudo sou. Eu me entrego a Ti, racional superior. Fazei de mim instrumento da Tua vontade. E eu encerro tendo falado do Obras-Primas Francisco de Assis, do ícone que foi celebrado, Francisco de Assis. Fazei de mim instrumento racional superior da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia racional superior entre os meus irmãos, que eu leve a união. Onde houver dúvida racional superior, que eu leve a razão. Onde houver erro, abençoa-me, racional superior, para que eu leve a verdade. E nos corações aonde houver o desespero racional superior, que eu leve a esperança. Aos meus irmãos que estão em momento de atribulação, onde houver tristeza racional superior, me abençoa, para que na Tua mensagem nos leve a alegria. E como assim o Senhor deu a Francisco a espada e o escudo para cortar o véu das trevas, permita-me, onde houver trevas, que eu leve a Tua luz racional superior. Ó Mestre Manuel Jacinto Coelho, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado, e como eu preciso. Me abençoe e me ensina que eu possa compreender mais do que ser compreendido, mesmo que eu precise tanto. Fazei de mim símbolo do amor maior, ícone Francisco de Assis, que eu possa amar mais do que ser amado, mesmo que eu precise tanto. Pois eu sei, Francisco, pois eu sei, Consolador, meu mestre, amado mestre, que é dando que se recebe, que é perdoando aqueles que me ferem, que mentem, que viram as costas, que armam armadilhas contra mim. É perdoando esses e todos os outros que se é perdoado. E é vivendo diariamente a mensagem do racional superior que se vive para a vida eterna. Eu desejo uma semana abençoada pela luz da Divina Providência
Que o racional superior abençoe a cada um de vocês. Até o próximo programa. Salve, salve.